Prontinho, pode iniciar. Certinho. Tá aparecendo tudo normal aí? Tá sim. Então, boa noite. Vamos iniciar a nossa terceira e última aula da disciplina de Química de Alimentos, né? Eu sou o professor Carlos. Na primeira aula, a gente falou da estrutura da química dos alimentos, de água, carboidrato, proteínas e lipídios, que são os macros que compõem os alimentos. A gente seguiu para os métodos analíticos para análise desses compostos, né, tanto para análise de umidade, de proteína, gordura e carboidrato nos alimentos. Aí a gente seguiu falando de vitaminas e pigmentos, até chegar na parte de segurança em laboratório, que é aquela parte que a gente utiliza para desenvolver as atividades no laboratório quando a gente está, de fato, na parte prática. E aí a gente falou, então, dos resíduos gerados, qual que é a melhor forma de descarte, indo para até combate de incêndio, com o uso dos extintores e os equipamentos de proteção coletiva. Hoje, na aula, nessa última aula, nós vamos continuar falando de laboratório. A gente vai falar de identificação de vidrarias e equipamentos, vamos falar de identificação de reagentes químicos, de purificação de água, que é muito utilizada em laboratório, vamos falar um pouquinho de volumetria e a resolução dos instrumentos de medições que são utilizados nos laboratórios. Então, falando sobre a identificação de vidraria, nós vamos passar, e equipamentos, nós vamos passar por elas. Aqui a gente tem a imagem de uma estufa. Qual que é o propósito da estufa? É secagem. Então, como o próprio nome já diz, né, é uma secagem material, então ela é conhecida como estufa de secagem. Ela pode chegar até 1.800 graus Celsius aí. Quando a gente fala muito de secagem de vidraria, a gente utiliza ela em torno de 70 graus. Quando a gente fala secagem no sentido para análise de umidade, a gente já fala aí de 105 graus. Quando a gente não utiliza material volumétrico nesse lugar, justamente porque o material volumétrico com o aquecimento, ele tende a expandir. Quando você retira, ele resfria, ele volta. Então, esse movimento que existe aí de expansão dos materiais faz com que você pode perder a calibração. E aí você tem um problema associado a isso, porque se você tem um material volumérico que é de 100 ml, e aí você perdeu a calibração, pode ser que você realmente não esteja medindo 100 ml, então, muitas das vezes ela pode ser utilizada para análises físico-químicas, como eu falei, que é o caso de uma análise de umidade, que a gente utiliza essa estufa como método clássico, método de referência, e aí o processo de secagem é feito nela. Então, há outros procedimentos também que a gente precisa levar para a secagem. Normalmente utiliza, então, uma estufa. Outra maneira que a gente tem, e outro equipamento que a gente tem no laboratório, são os banhos termostáticos, né? Conhecido como banho-maria. A gente já utiliza muito isso no nosso dia a dia, em casa, e mas no laboratório também ele é muito útil. É utilizado para aquecimento de compostos que são sensíveis a alta temperatura ou que não podem ficar direto em contato com fonte de calor. Então, como eu não posso colocar direto, eu coloco ele nesse banho, que o banho aquece, e aí essa água quente vai transferir calor para o meio, e aí vai aquecer a amostra que eu coloquei nela. Também é utilizado em análise, onde o composto precisa ficar certo tempo sob aquecimento. Então, se eu tenho uma reação química, algum tipo de análise que precisa de uma temperatura específica, eu posso usar o banho-maria como uma solução para poder utilizar. Então, o banho-maria, né, essa cubazinha, aqui a gente tem a parte que a gente controla a temperatura, então eu consigo programar. Quando a gente está trabalhando com água, a gente não consegue programar mais que 100 graus. Mas pode ser que tem alguns banhos especiais que utilizam outros materiais, eu posso passar dessa temperatura. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem as chapas de aquecimento, que é utilizada para aquecer soluções. Então, muitas vezes uma reação precisa ser realizada sob aquecimento.
Várias chapas de aquecimento têm um comando que permite a agitação da solução utilizando um agitador magnético. Então, eu tenho essa chapa, né, tem aqui a resistência que faz com que essa superfície aqueça. Então, ao colocar o material, eu vou aquecer ele. É comum a gente ter chapa de aquecimento com agitação. Então, eu coloco um ímã junto, que aí promove a agitação para deixar o sistema homogêneo juntamente com o aquecimento. É um item de laboratório também muito utilizado, e aí a gente tem que tomar cuidado com o tipo de reagente que a gente utiliza, que pode ser que em determinadas situações o reagente pode reagir com a chapa e gerar algum tipo de oxidação. Então, se a gente for trabalhar com substâncias muito ácidas ou muito básicas, tem que tomar um certo cuidado para que não tenha muito respingo e possa interferir no equipamento, gerar algum tipo de oxidação e até podendo estragar esse equipamento. Ainda falando de aquecimento, a gente tem o bico de Bunsen, como essa imagem vê aqui, é um bicozinho onde tem entrada que é conectado um gás, conforme a gente pode ver aqui, e aí a gente tem esse sisteminha aqui embaixo, que é justamente a regulagem de oxigênio. Então, se a gente tem oxigênio, um gás combustível e uma centelha aí, que a gente pode dar uma ignição, a gente vai ter o fogo. Então, é muito utilizado para realizar aquecimento de substâncias. Tem que tomar muito cuidado quando tem compostos voláteis ou inflamáveis, né? Porque, afinal de contas, é um fogo. E a chama deve ser azul. O interessante de manter essa chama azul é justamente nessa parte que a gente consegue controlar a quantidade de oxigênio para manter essa chama da melhor forma possível. A gente tem as mantas de aquecimento, então essa manta é bem interessante porque ela consegue encaixar perfeitamente o balão aqui de fundo redondo para que tenha esse aquecimento. Então, utilizada principalmente para compostos voláteis inflamáveis, é utilizada para realizar destilação em refluxo. Então, quando eu utilizo uma destilação, eu vou acoplar junto desse balão o restante das vidrarias para que eu possa aquecer, né, ter a temperatura certa para que eu possa ter um momento de ebulição do meu solvente, e aí se eu tenho um sistema de condensação, eu consigo recuperar de outro lado. Então, ele é muito utilizado dessa forma, e essa manta, né, com esse material, ela tende a manter o aquecimento uniforme durante todo o em volta desse balão. A mufla, ela também é utilizada para temperaturas, e qual que é a diferença de uma mufla com uma estufa? É justamente as temperaturas. Então, quando a gente precisa de altas temperaturas, a gente utiliza uma mufla, que ela pode chegar a 1.000 graus, 1.100, 800 graus, muito mais do que uma estufa normalmente chega. Então, quando a gente fala de temperaturas muito altas, a gente utiliza uma mufla. Então, nunca colocar recipiente de vidro, sempre utilizar recipiente de porcelana ou outro material que seja resistente a altas temperaturas. E como o intuito dela é trabalhar com altas temperaturas, se eu coloco um material que ele acaba tendo um ponto de fusão abaixo, obviamente ele vai ir para a sua forma líquida. E é fundamental nos laboratórios a gente ter balanças analíticas, né? É uma balança muito sensível, por isso que o material que será pesado tem que ficar fechado, para que nenhuma corrente de ar interfira na pesagem, e ela é capaz de pesar pequenas massas. Então, a gente tem balanças com 4 casas e 5 casas. Por ela ter essa quantidade de casas após aí a vírgula, a gente tem um método muito sensível. Por isso que tem esse envolto aqui de vidro. Então, quando eu vou usar essa balança, né, eu abro a portinha, coloco meu material lá dentro, coloco a quantidade desejada e fecho até que a massa estabiliza, para que eu possa usar ela da melhor forma possível. E aí, como eu falei, ela é muito precisa. Obviamente, a gente tem um custo envolvido nisso,
justamente pela sua alta precisão. Então, até o ambiente tem que ser um ambiente controlado, porque se tiver um ambiente de muita vibração, pode ser que interfira na pesagem dessa balança. Ela pode ter dificuldade em estabilizar a massa. Então, seguindo, a gente tem as balanças que já é semi-analítica, ela não tem essa proteção, então ela utiliza geralmente para massas maiores. Então, quando a gente não precisa de uma precisão tão alta, de uma exatidão tão alta, com uma quantidade tão grande de casos após a vírgula, a gente pode usar uma balança analítica, uma semi-analítica, que ela funciona muito bem e, e ela é bem mais barata do que uma balança analítica. Então, a intenção é a gente entender qual que é o nosso propósito para a gente possa fazer a escolha correta para ter esse equipamento no laboratório. Então, outra coisa importante no laboratório é uma água de qualidade, visto que muitas análises e muitas coisas podem ser totalmente interferidas pela qualidade da água. Então, a água que a gente normalmente recebe da torneira é uma água que ela é muito carregada, tanto de íons, então ela tem uma condutividade alta e, porventura, aí pode ter uma contaminação microbiológica, mas isso é muito raro. Então, normalmente, as águas ela têm uma concentração alta de íons. E para que a gente tenha melhor sensibilidade nos equipamentos, que a gente possa trabalhar minimizando esses efeitos, né, o efeito que essa água aí, um efeito da própria matriz aí, se a gente usar ela como solvente, para minimizar essa, a gente pode usar uma água mais pura. Então, uma das formas é o destilador. Então, ele aquece a água até o ponto de ebulição, o vapor condensa, é condensado. E aí eu tenho a água destilada. Então, vamos pensar de forma bem grosseira. Se eu tenho um copo com água e barro e eu aqueço numa temperatura aí que é capaz de ter a ebulição da água, o barro vai ficar, o que vai evaporar é a água. Aqui a gente tem esse mesmo princípio. A gente tem uma água carregada de íons, a gente vai evaporar ela para depois condensar. E aí esses outros íons vai ficar retido enquanto que a água vai ser destilada. Então ela evita algumas impurezas e em laboratório de preparo de solução é sempre utilizada água destilada, né? Então é muito comum também no laboratório a gente realizar sempre pesagens e preparar muita solução. E é interessante que a gente sempre utiliza uma água de qualidade para preparar nossas soluções, porque daí a gente tem justamente uma melhor condição para análise com menor interferência vinda da própria água. Melhor ainda, a gente tem um deionizador, que é um equipamento de purificação que remove os íons, sai os minerais, como cálcio, magnésio, cloreto, e aí a gente tem as resinas de troca iônica, tanto catiônica como aniônica, né? Então eu consigo remover tanto os cátions quanto os ânions, né? Cátion são os íons de carga positiva, ânions são os íons de carga negativa, e a gente tem essa série de membranas que consegue tirar muito bem, e a condutividade geralmente vai muito baixa. Então, tem alguns sistemas que eu tenho um destilador, depois um purificador, com um deionizador, mas tem sistema também que a gente tem hoje, sistema comercial, que eu consigo usar o deionizador direto, uma vez que eu posso ligar direto da água que vem para o laboratório, mas aí eu tenho que ter todo um cuidado de troca dessas membranas, que elas precisam ser regeneradas, porque vai chegar um certo momento que elas param de funcionar, que é natural, porque eu estou colocando ali tantas cargas positivas e negativas e elas estão retirando, chega uma hora que tem uma saturação. E aí, geralmente, no deionizador, ou nos modernos, a gente tem acoplado um condutivímetro que vai avaliar isso com relação à condutividade. E aí tem limites estabelecidos, até mesmo o próprio fabricante estabelece esses limites. Quando a gente chega nesse limite máximo, ele dá o sinal de alerta, falando assim, ó, precisa retirar esse filtro, precisa fazer alguma manutenção, justamente porque já está passando do limite de ter uma água
de fato, é deionizada, ou seja, uma água pura. Também é muito comum a gente realizar medidas de pH, né, que é o potencial hidrogeniônico aí da, da água, e está relacionado com muitos fatores, desde qualidade, potabilidade, ou se eu tenho algum meio que eu quero medir o pH, a gente utiliza um equipamento que chama um pH-ômetro. Então, o pH-ômetro ele é composto aí por um eletrodo, e esse eletrodo é sensível a íons H+, e aí eu tenho todo o processo de calibração para poder informar para eles, né? Eu tenho padrões com pH conhecido, eu falo, olha, esse é um pH 4, eu informo para ele. Aí eu troco, limpo, troco, coloco uma solução nova com pH 7, informo para ele. Isso aqui é um pH 7, e depois um pH 10. Então, consigo calibrar o equipamento, deixar ele pronto para uso, e aí eu posso medir pHs de várias soluções, que ele vai ter uma resposta excelente. E de forma mais simples, a gente tem as fitas de pH, que é uma ferramenta prática e descartável. Então, a gente tem essas fichinhas que vem junto delas uma escala, que a gente mergulha ela na solução e ela fica de uma coloração. Então, por comparação na fita, eu consigo falar qual que é a faixa de pH. Então, lembrando que a faixa de pH ela vai de 0 a 14, sendo que inferior a 7 a gente tem pH ácido, maior que 7 a gente tem pH ácido, básico, e aí as fitinhas conseguem dar um indício muito bom sobre isso. Então, falando das vidrarias como um todo, a gente tem o Becker, que é muito utilizado em laboratório, né? O Becker é esse recipiente aí que a gente utiliza para aquecimento de líquidos, preparo de solução, pesagem de compostos sólidos. A gente tem ele de tanto de vidro como de plástico, de vários tamanhos, tipo de 10 ml, de 250 ml, de 500 ml, de 1 litro. E eu os de vidro eu posso levar para a chapa de aquecimento. Então, a gente utiliza muito também para evaporar algum tipo de solvente, para algum tipo de preparo. Então, o Becker é muito, realmente muito utilizado nos laboratórios. Uma forma de medir volumes, a gente utiliza proveta. Ela é utilizada para medir volumes líquidos, ela é graduada, né? Então, eu tenho aqui também provetas de plástico, como provetas de vidro, e a gente tem essas marcações que referem-se aos volumes desejados. Então, se a gente tem aí proveta de 50 ml, a gente vai ter divisões nelas, menores até 50 ml. Então, eu posso medir não só 50 ml, eu posso medir volumes menores, certo? Outra vidraria também muito utilizada em laboratórios é o Erlenmeyer. Ele é utilizado para acondicionar líquidos, principalmente se for necessário ficar sob agitação. Então, seu formato dificulta a perda do líquido, também é utilizado quando utiliza titulação. Então, ele tem esse formato também, né, uma vidraria clássica de laboratório. Essa boca mais fechada é justamente para dificultar a perda do líquido por evaporação. Quando a gente fala de titulação, a melhor forma de utilizar é um Erlen também. A titulação é um processo para uma análise quantitativa que a gente utiliza a partir de um reagente de concentração conhecida para tentar descobrir a concentração numa amostra desconhecida utilizando um indicador. É muito comum a gente usar esse tipo de vidraria, que aqui eu coloco a minha amostra, coloco o indicador, e esse formato dele é o formato assim, anatômico que a gente consegue manusear muito bem no processo de titulação. Então, eu posso colocar aqui meu material, posso colocar o meu ímã e levar para a chapa de aquecimento também, que tem aí uma estação que, ao mesmo tempo que agita, ele aquece
deixando a solução de forma homogênea. Balão volumétrico é um recipiente calibrado que contém um volume pré-estabelecido. No gargalo possui uma única marcação, chamada menisco, que indica o volume desejado e é utilizado para preparo e diluição de solução. Então, sempre que a gente vai fazer algum tipo de preparo de solução no laboratório, o que a gente mais utiliza é um balão volumétrico. E aí a gente tem de vários volumes também, desde volumes bem pequenos, assim, de 1 ml, até volumes grandes, de 1 litro, 5.000 litros. E a gente pode ter ele tanto de plástico, transparente no vidro, e esse vidro âmbar, que é um vidro que ele é capaz de dificultar ou bloquear a penetração de radiação. Então, se eu tenho uma substância, uma solução que ela é fotossensível, ou seja, que a luz ambiente pode degradar, eu utilizo um balão âmbar justamente por isso. Então, a gente tem um menisco que indica o volume. Então, se eu tenho um balão de 25 ml, 50 ml, vai ter um risquinho, que é esse menisco, indicando o volume dele. Então, quando eu vou completar, eu tenho que completar exatamente até esse menisco. Então, uma boa prática de laboratório é que quando a gente tem o preparo de solução, a gente tem que realmente respeitar sobre isso. Então, no menisco, a gente vai ter a solução, e a solução ela tem que dar uma voltinha, a parte, então, côncava assim, ela tem que ficar em contato com o menisco, que é a forma com que eles são calibrados. A pipeta volumétrica, ela é calibrada por um volume pré-estabelecido, então ela também vai ter aqui um risquinho indicando o volume. Então, tem volume de 10 ml, 20 ml, 50 ml, vai depender muito. E aí, quando eu falo de uma vidraria volumétrica, ela tem uma única marcação, que é do volume desejado. E aqui no início a gente tem a pontinha mais fina e eu preciso de um auxílio de um pipetador aqui em cima para que eu possa succionar o líquido até chegar no risco do volume desejado. Já a pipeta graduada, ela não tem um risco, ela tem vários risquinhos. Então, ela é usada para escoar volumes variáveis, que essa graduação, que são esses risquinhos indicando os volumes, né, facilita a visualização. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pipetador, que é um pipetador do tipo pera, que a gente encaixa na extremidade para que possa succionar o líquido que a gente tem interesse em transferir e medir para algum lugar. Quando a gente fala de titulação, que eu comentei, que a gente utiliza o Erlen, para fazer esse processo, a gente utiliza uma vidraria chamada bureta. Então, essa bureta, a gente adiciona aqui a solução de concentração conhecida e vai cotejando na solução que está no Erlenmeyer, até que muda a coloração, uma vez que a gente colocou um indicador que muda de coloração quando tem um efeito expressivo na reação. E aí ela é graduada, tem vários volumes. Então, eu consigo, de acordo com o volume que chegou, o que teve a viragem, eu saber exatamente esse volume, utilizo ele para poder fazer os cálculos do meu processo de titulação. Super importante aqui não ter bolhas, né? Porque como a bolha, ela ocupa um espaço que não é do líquido, então talvez aquele volume não pode ser verdadeiro. Então tem que ter um processo de ambientar a bureta antes, que eu pego um pouquinho do meu reagente, coloco ali, dou uma passada de reagente toda ela, descarto, e depois sim eu preencho toda ela com os volumes que eu tenho interesse. A gente também tem o funil de separação, que ele é utilizado para separar líquidos que não se misturam. Então, por exemplo, eu tenho aí dois solventes, um que é polar e outro apolar. Eles vão misturar? Não. Então, eu faço algum tipo de extração ali e o que é polar vai ficar no líquido polar, o que é apolar vai ficar no líquido apolar. Então, como a densidade ela é diferente e a polaridade tem um grande efeito sobre isso, ela é diferente,
eu consigo, então, separar eles. Então, quando eu coloco esse funil de separação em repouso, naturalmente vai separar, eu abro essa torneira, consigo escoar, a hora que eu ver que não tem mais o líquido, eu fecho. E aí eu utilizo justamente para isso. Então, é utilizado para separar líquidos que não se misturam, ou seja, que são immiscíveis, ou para realizar a extração de solvente. Os líquidos são colocados por meio da parte superior. Depois que as fases estiverem bem definidas, então houve a separação, a torneira que está na parte inferior é aberta, permitindo a saída do líquido. A gente também utiliza muitos processos de filtragem no laboratório. Então, se eu tenho uma amostra sólida, eu fiz uma extração, e aí eu quero separar, eu posso usar uma filtragem. Eu fiz uma síntese e eu quero retirar ali o meu precipitado em meio daquele todo solvente que eu utilizei, eu posso filtrar também. Um dos funis que existe é o funil de Brooker. Ele é acoplado junto a um Kitasato, que ele é muito parecido com o LMI, mas ele tem uma saída lateral, onde eu posso colocar uma bomba de vácuo. Então, eu posso, nesse funil, eu coloco um papel de filtro, eu coloco todo esse material que eu quero filtrar, eu ligo a bomba de vácuo, ele vai tirar toda essa parte líquida. No meu papel de filtro vai ficar o material sólido e eu posso lavar várias vezes para poder retirar o restante de íons talvez que seja indesejado. E aí depois eu posso pegar esse funil que ficou a parte do papel de filtro e levar para aquilo que é interesse. Eu posso secar, ou se eu tenho algum tipo de pesagem, ou alguma aplicação para esse material. A gente também tem os dessecadores. O dessecador, ele pode ser de plástico ou de vidro. Ele tem esse formatozinho aqui, e embaixo a gente tem a sílica gel. Então, ele também tem essa tampinha aqui de porcelana que fica em cima da sílica gel. E ele é um ambiente onde essa sílica permite ter controle de umidade. Então, se eu tenho uma sílica bem sequinha, ela é azulzinha. Quando eu coloco o material aqui, ela vai absorvendo a umidade do meio, ela vai perdendo a cor. Então, se ela está clara, quer dizer que ela perdeu a efetividade. Então, é só eu retirar ela, levar para uma estufa, aquecer novamente. Você vai ver que vai perder toda a umidade, ela vai ficar numa coloração bem intensa. Eu retorno ela para o meu recipiente. Então, quando eu faço análise de umidade, por exemplo, a minha amostra estava aquecendo a 105 graus. Eu preciso retirar ela e pesar, mas antes disso, a gente precisa que ela esfrie, porque não é uma boa prática a gente pesar coisas quentes. Principalmente numa balança analítica, a gente tem uma oscilação muito grande das casas, então não é preciso, não é exato. Então a gente coloca no dessecador, contendo a sílica, espera esfriar e é um ambiente onde a umidade não vai interferir na minha amostra novamente. Então, sempre que eu quero deixar um ambiente que não tenha muito contato com umidade, eu utilizo um dessecador. É possível também acoplar aqui uma bomba de vácuo e eu posso, assim que eu colocar meu material, eu coloco o vácuo e ainda melhor ainda, para que eu possa armazenar as minhas amostras. Então, a gente tem toda uma explicação aí do dissecador. Quando eu tenho intenção quando eu preciso transferir alguma coisa, eu utilizo espátulas, né, que são basicamente uma colher que a gente utiliza em laboratório para que eu possa pesar algum tipo de amostra, transferir algum tipo de amostra, assim por diante. Utilizado bastante com amostras sólidas e pastosas. Quando a amostra é líquida, a gente tem a pipetinha Pasteur, que ela é utilizada para transferência de pequenos volumes, ou até mesmo para acertar o menisco do balão volumétrico, quando necessita de algumas gotas. Então, como a gente faz um preparo de solução, a gente precisa de um volume bem certinho. Então, se eu tenho usando um balão de 25 ml, eu preciso colocar 25 ml. O que é uma boa prática?
Eu vou despejando lá o meu solvente, a minha água e tudo. Quando está bem próximo, eu pego uma pipetinha pastê e aí de gota a gota eu vou adicionando até que eu tenha aí acertado o volume correto que utiliza com essa pipeta pastê. Aqui a gente tem exemplo dela de plástico, muito utilizada, e ela pode ser descartada, né? Então eu usei, joguei fora. Tem aí de meio ml, 1 ml, até 3 ml, mas a gente até tem algumas de vidro. E essa parte de cima aqui, onde eu pressiono para poder succionar o líquido, ela pode ser de plástico. Então, aqui a gente tem as picetas. As picetas, ela é justamente para colocar algum tipo de líquido. Geralmente a gente coloca água, então a gente tem de várias cores, porque se um laboratório utiliza etanol, água, a gente pode colocar cores diferentes para facilitar a identificação. É, Quando a gente vai completar o volume lá do balão, geralmente a gente, com água, a gente utiliza uma piceta com água destilada ou água deionizada, e aí faz aquele esquema que eu comentei. A gente coloca, vai apertando ela até chegar próximo do menisco. Chegou no próximo do menisco, a gente pega a pipetinha pastê para acertar. Então, é algo muito, muito utilizado no laboratório, principalmente para colocar água destilada ou algum outro tipo de solvente para a minha análise. Igual tem uma análise que utiliza etanol 80% em tudo. Então, é prático para mim deixar uma pipeta exclusiva para etanol 80%, uma vez que eu utilizo muito dela. O barrilete, ele é usado para colocar água. Então, quando eu tenho um processo lá de destilação, ele é um processo lento, eu posso ou colocar em algum outro lugar, eu acondiciono a água nesse barrilete e vou usando no laboratório durante o tempo todo. Então, já estive em lugares que tem uma central de tratamento de água. Então, a pessoa vai lá com o barrilete, pega a água e deixa aqui para ser usado. Inclusive, lá a gente trocava diariamente para sempre ter uma água nova para as análises. Mas é comum, então, a gente ter um barrilete com a quantidade de água e aqui na frente a gente até consegue ir medindo o volume que tem nesse barrilete para quando acabar a gente poder adicionar mais. Se eu quero macerar a minha amostra, isso aqui lembra muito aquela quando a gente está preparando o alho em casa, são utilizados para realizar maceração. Então, eu coloco meu material sólido e com o pistilo, então, no almofariz, eu coloco o material sólido com o pistilo, eu fazendo movimentos justamente para macerar ele. E em laboratório é muito comum isso, que eu tenho um processo aí de homogeneização e diminuição da partícula. Eu tenho de plástico, eu tenho de vidro, como também tenho de porcelana e de outros materiais bem inerte para que não possa ter uma contaminação desse recipiente, né, na minha amostra. Quando a gente falou de funil de separação, falou de titulação, a gente geralmente adiciona isso num suporte universal como a garra. Então, essas garras com argolas, normalmente a gente utiliza para colocar aí os funis de separação, e essas garras aqui a gente pode prender uma bureta. Então, no processo de titulação que eu comentei com vocês, a gente tem um suporte universal com as garras, onde a gente prende a bureta, e aqui embaixo a gente coloca o LMI. Então, o suporte, né, ele é preciso, muitas vezes aí, de fato, aprender a vidraria que utiliza, utilizando garras para fixar a vidraria que eu tenho interesse. Então, eu posso fixar bureta, eu posso fixar funil de separação, eu posso fixar algum tipo de coluna cromatográfica e assim por diante. A pera, né, ela é aquele pipetador que eu comentei com vocês, ela é de borracha, ela é acoplada justamente para succionar as amostras. Então, eu tenho um esqueminha aqui que eu primeiro retiro o ar, e aí quando eu colocar, eu aperto o Szinho, ela vai subir na amostra pela pipeta até onde eu quiser, então eu paro. Depois eu aperto o E para poder escoar todo ele, ou até mesmo retirar
pera da pipeta e eu tenho escoamento do líquido. Melhor do que a pera, porque a pera ela é eficiente, mas ela costuma estragar muito. A gente tem os pipetador manual, então da mesma forma a gente conecta ele e aqui a gente só vai girando essa parte branca, que aí eu consigo ir subindo o volume até o volume desejado. Melhor ainda, a gente pode trabalhar com micropipeta, que eu acerto o volume. Então, tem micropipeta de 10 ml, 5 ml, 1 ml, 20 microlitros, 10 microlitros. Então, eu consigo até pipetar volumes bem pequenos, ó, 0,1 microlitros, e de forma muito rápida, né? Então, eu tenho uma ponteira que eu adiciono e eu seto ela de acordo com o meu volume desejado, aí eu pressiono e consigo sugar aquele volume necessário e faça a transferência. Então, ela é muito utilizada no laboratório e é muito rápida, é muito eficiente, e ela estando calibrada, a gente não tem problema com questão de volumes, certo? Para poder misturar, a gente tem o bastão de vidro, né, justamente para homogeneizar a solução, quando tem um reagente sólido líquido, misturar um outro reagente. Então, eu peguei lá meu becker. Peguei minha espátula, pesei uma quantidade de amostra, coloquei no becker. Aí eu coloco meu solvente, eu quero homogeneizar aquilo. Eu posso vir com um bastão de vidro e misturar ali para que eu possa ter uma homogeneização daquele produto. Então, tem de vários tamanhos, e aí vai depender da aplicação mesmo no laboratório, no dia a dia. Então, isso foi o que a gente falou de vidrarias e equipamentos. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a identificação dos reagentes químicos e compatibilidade. Porque tem reagente que não pode ficar próximo um do outro, justamente porque eles são incompatíveis e pode gerar algum tipo de dano. Trouxe aqui, ó, duas informações, duas reportagens, né? Uma que fala explosão no laboratório na UFSCar deixa 4 feridos, e um equipamento explode no laboratório de química da UFMG. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, porque algo saiu do controle. Então, a gente precisa ter boas práticas de laboratório e de manuseio de reagente para a gente evitar que coisas indevidas estão próximas, se misturem e possam levar a algo grave, como até mesmo uma explosão e deixar pessoas feridas. Os compostos devem ser guardados de acordo com a classe de reatividade, então inflamáveis com inflamáveis, oxidante com oxidante. Então é interessante ter um local de armazenagem para cada produto que deve ser definido e após utilizado o produto químico deve retornar ao seu local de armazenamento, né, a gente manter a organização do local de trabalho. O armazenamento de produtos deve considerar que produtos químicos conforme risco e reatividade, então, sólidos inflamáveis, carcinogênicos, tóxicos ou venenosos, líquidos combustíveis inflamáveis estáveis, sensíveis ao choque explosivo, gases tóxicos, oxidantes, inertes, corrosivos e inflamáveis, ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos, bases cáusticas, ácido perclórico, reativo ao ar ou higroscópio, não tóxico. Então, eu tenho que avaliar os reagentes que eu tenho no meu ambiente de trabalho, ver em cada classe que ele encaixa para eu poder organizar da melhor forma possível e armazenar para minimizar o efeito dos riscos. Então, o local deve ser definido e, após utilizado, deve ser retornado, né? Os recipientes de armazenagem devem estar em boas condições antes de ser estocados, portanto, revisados periodicamente. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter um ácido, colocou no frasco e talvez aquele frasco não é muito adequado, abriu, escorreu, ele começa a perder a identidade, começa a perder o rótulo, começa a estragar a embalagem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu trabalho todo dia com aquilo, eu sei o que que é, mas se outras pessoas não vão saber. Então, além do local de armazenagem, as condições de armazenagem também é importante para garantir a integridade tanto do reagente, do ambiente, e uma facilidade para a pessoa trabalhar, desenvolver as atividades, usar os reagentes de forma segura.
Então, de reagentes e produtos químicos que habitualmente utiliza o laboratório, somente armazenar as quantidades mínimas necessárias. Então, a gente tem um ambiente certo para guardar os reagentes, para que eu vou ficar ali próximo com os reagentes, sendo que eu posso, por que eu vou deixar eles próximos, sendo que pode ter risco maior, além de contaminação, como risco de explosão. Então, deve ter um local para armazenamento que seja fresco, ventilado e que evite o acúmulo de vapores. Então, todos os laboratórios, né, eles precisam de uma ficha de segurança de segurança, uma ficha de dados de segurança, que é a FDS. Antigamente, ela chamava FISP, que então teve uma atualização aí da FDS, a gente já comentou disso em outras aulas também. Então, na ficha, a gente vai ter informações de incompatibilidade química, e aí a gente vai poder direcionar qual que é o melhor local para fazer a armazenagem desses reagentes. Então, aqui a gente tem o que é incompatível com o quê? Então, por exemplo, acetileno é incompatível com cloro, bromo e flúor, o ácido acético com óxido de cromo, ácido nítrico, ácido perclórico, assim por diante. O ácido nítrico não é interessante eu deixar próximo de ácido acético, anilina, líquidos, o ácido oxálico, prata, sais, mercúrio. Então, a gente tem uma série de substâncias que são incompatíveis com outras. Então, o que é interessante? Eu tenho que fazer um levantamento das substâncias que eu trabalho, dos reagentes que eu trabalho, e buscar na literatura o que pode estar misturado com o que. Então, tem uma lista grande aí de exemplos que a gente não pode se misturar. Também a gente precisa identificar os reagentes, e a gente tem essas identificações aqui, que são identificações padrões que a gente tem que deixar visível nos rótulos ali. Então, por exemplo, se eu tenho um reagente que é corrosivo, eu preciso dessa identificação, que mostra aí algo bem visual que a pessoa bateu o olho, ela sabe que é corrosivo. Explosivo da mesma forma, inflamável, perigoso para o ambiente, comburente, radioativo, tóxico, irritante, nocivo, mutagênico. Então, na embalagem ali, no rótulo, eu deixo bem visível aquilo ali, porque aí as pessoas que trabalham já têm essa informação, são treinadas, se não forem, devem ser, para poder identificar e aí ter os cuidados necessários para manusear esses reagentes, incluindo aí, né, o que a gente acabou de ver sobre a questão de armazenamento, de forma que eu não misture coisas que não se devem ser misturadas. Então, muitas das vezes é preciso conhecer um pouco mais sobre os perigos que o reagente pode oferecer. Por isso, foi desenvolvido um diagrama que, por meio de uma numeração, identifica qual o grau de risco que o reagente oferece à saúde em relação à inflamabilidade, reatividade e periculosidade específica. Com isso, a gente tem o diagrama de Rommel, ou diamante do perigo. Aqui a gente tem um exemplo dele, ó. Então, ele tem esse nome diamante justamente porque ele é esse losango dividido em quatro partes. Então, uma parte ela é da cor azul e ela está relacionada com risco à saúde. Uma outra parte com risco de incêndio, uma parte amarelinha sobre reatividade e a parte branca sobre riscos específicos. Então, além dos números, são utilizados cores. O número que, quando estiver no quadrante azul, indica que é o risco à saúde. Os números vão de 0 a 4, sendo que 0 indica que não oferece risco e 4 é altamente perigoso. Então, aqui a gente tem exemplos, né, da escala de 0 a 4, então, do risco à saúde. Quando eu tenho nessa parte, o 0 quer dizer que é normal, quando eu tenho 1 é geralmente tóxico, quando eu tenho 2 é tóxico, quando o 3 é extremamente tóxico, o 4 é fatal. Quando eu falo de inflamabilidade, aí também a escala vai de 0 a 4, eu tenho ponto de fulgor aí
de não inflamável, aquilo que não tem perigo de ser inflamável, até ponto de fulgor menor que menos 22 graus, que eu pontuo como 4. Na reatividade, que também vai de 0 a 4, a gente fala se em 0 é estável, em 1 é instável se é aquecido, o 2 é uma reação violenta, o 3 pode explodir com aquecimento ou choque, o 4 pode explodir, altamente reativo. E na cor branca, a gente vai colocar informações. Então, o OX, a gente vai colocar para aquilo que é oxidante, um A para aquilo que é um ácido, e um W cortado, que vem do inglês a palavra água, water, a gente coloca quando não pode misturar com água. O que é interessante sobre isso? Quando a gente está no laboratório, a gente tem que ter treinamentos, conhecer e saber aplicar, porque aí, lá no rótulo do reagente, ele já tem as informações, igual está aqui. Então, eu bato o olho, eu consigo ver que, por exemplo, nesse caso aqui, a acetona, ela é ligeiramente tóxica, mas ela tem um ponto de fulgor aí razoável, pode ser inflamável. Por outro lado, ela é estável. Então, eu vou saber onde deixá-la e como manusear de forma correta. E aí a gente tem algumas regras para poder evitar a contaminação de reagente quando a gente está trabalhando em laboratório. Quais são elas? Evitar a introdução de qualquer vidraria no frasco, como por exemplo a pipeta. Então tem um frasco lá. Eu vou colocar a pipeta dentro dele? Não, porque eu posso contaminar tudo. Então eu transfiro para um outro frasco menor e faço o manuseio através disso. Recolocar a tampa do reagente imediatamente após o uso, né, para que eu possa fechar ele não ter risco de trocar as tampas e evitar algum tipo de degradação, por exemplo. Nunca retornar ao recipiente algum excesso de reagente não retirado e não utilizado. Então, quando eu transferir esse reagente para um outro frasco, para evitar aí, esse tipo de contaminação, esse reagente eu não vou voltar a ele, o certo é eu descartar. Por isso que é interessante eu saber, de fato, quanto que eu vou usar, porque aí eu não estou jogando os reagentes fora. Então, soluções alcalinas atacam vidro e provocam passagem de sílica, por isso o ideal é manter soluções básicas alcalinas em frasco plástico, porque o vidro pode sofrer com isso. E com plástico também que seja resistente, porque eu já vi situações que o plástico rompeu porque era um plástico de baixa qualidade. Certas soluções não devidamente isoladas da atmosfera podem sofrer alteração por absorção de dióxido de carbono, oxigênio, então a gente tem que manter da forma correta, assim, no frasco correto, com a embalagem correta, com a tampa correta, no local correto. Para minimizar efeito de luz, como eu falei do balão âmbar, a gente tem frasco âmbar, que é justamente para que o reagente não sofra alguma degradação quando ele é exposto à luz. Então, até alguns medicamentos também, a gente tem medicamentos, alguns alimentos, cerveja, vem em garrafas escuras, âmbar, justamente que evita essa degradação por fotodegradação, né? Aquela que aí a embalagem não permite que a radiação penetre no interior e aí a gente não tem esse problema associado à oxidação, à degradação. Então, falando de purificação da água, as análises químicas envolvem um consumo considerável de água para lavagem, vidraria, preparo de solução, extração. Então, um laboratório normalmente utiliza muita água. E a gente tem duas formas, que é aquilo que eu comentei com vocês lá no início, dos equipamentos. Tanto a destilação como a desmineralização. Então, a destilação, né, ocorre as espécies contaminantes não voláteis, inorgânicas e inorgânicas, que vai remover elas. Gases que tiverem dissolvidos são liberados durante a destilação junto com vapor de água, matéria de suspensão é retirado na ponte de destilação. E mesmo com o processo de destilação, a água ainda pode conter algumas impurezas. Por exemplo, sólidos dissolvidos, cálcio, magnésio, ferro presente na água antes da destilação pode ser mecanicamente arrastado pelo vapor de água durante a destilação. E para avaliar se o processo de destilação foi eficiente, pode
avaliar a medida da condutância e da quantidade da água, porque na destilação ainda tem a presença de alguns íons, e com a condutividade eu posso ter uma noção sobre isso. Já a desmineralização, né, consiste em passar por duas colunas, como eu falei, uma catiônica e outra aniônica. Então, a catiônica é fortemente ácida, enquanto que a aniônica é básica, e dessa forma qualquer composto que esteja ionizado ficará retido nessas colunas. Então é comum a gente falar até a marca, então a gente tem uma marca Miliquê, o pessoal fala assim, pega água Miliquê para mim, identificando que eu quero aquela água deionizada, que é aquela água sem íons lá, bem pura, para eu poder fazer os preparos e lavagem das vidrarias e evitar tipo de contaminação por água. Outro processo utiliza a osmose reversa, que consiste na passagem de água numa membrana semipermeável, que age como filtro. A membrana remove aí de 95% a 97% das substâncias orgânicas, bactérias, e também de 90% a 97% de minerais dissolvidos, ionizados, porém, aqui a gente não tem remoção de impurezas gasosas. E aí a gente chega nas técnicas de volumetria, ou seja, que a gente utiliza-se de volume durante as análises químicas e procedimentos no laboratório. Então, ao utilizar uma vidraria, é necessário saber que qualquer recipiente de vidro apresente o problema de aderência do fluido nas paredes internas, mesmo sendo limpo e seco. Por isso, a vidraria volumétrica tem seu volume corrigido, entretanto, outros fatores podem influir no volume final a ser transferido, como, por exemplo, o tempo de escoamento, viscosidade do líquido, ângulo da vidraria. Então, antes de utilizar uma vidraria, é necessário tomar alguns cuidados para evitar contaminação ou diluição das soluções. Primeiro, é preciso verificar se a vidraria está em condições de uso, sem avarias e limpas, sem um trinco, aquelas coisas. Então, quando eu encher um recipiente com líquido, verificar se nenhuma bolha ficou retida no seu interior, porque a bolha vai interferir, que ela vai estar ocupando um volume que não é do líquido. Se o recipiente estiver molhado, ele deve ser lavado com pequenos volumes de solução a ser utilizada, que é aquela parte de ambientação da vidraria. E ao colocar um determinado líquido no recipiente para efetuar a medida do seu volume, a linha do líquido geralmente é côncava, isto é, apresenta um mínimo de região central. Por isso, deve utilizar o ponto mínimo para efetuar a leitura, e a pessoa deve se posicionar de modo que a sua visão fique de posição frontal em relação à superfície do líquido. Então, fala que essa voltinha tem que estar lá no menisco e o analista de frente, para a gente evitar o que a gente chama de paralaxe. Então, algumas substâncias, como o mercúrio, ela é convexa, mas a maioria das soluções aquosas, alcoólicas, elas são côncavas. Então, essa parte né, da parte inferior, quando ela é côncava, da parte superior, quando ela é convexa, tem que estar nas alturas dos olhos para a gente poder medir conforme tem essa imagem aqui. E a gente não tem aquele erro de paralaxe, que é um erro que é comum e que ele é muito fácil de ser evitado, porque se eu estou precisando daquele volume, eu preciso do volume exatamente correto para que eu possa fazer os cálculos e utilizar assim por diante. Então, como o volume pré-estabelecido da vidraria volumétrica é geralmente calibrado a 20 graus, não é recomendado colocar soluções aquecidas ou manter em temperaturas elevadas, por isso não pode ser secas e estufas. As pipetas volumétricas, ao final da transferência, retêm uma pequena quantidade de líquido na sua extremidade inferior, o qual deve ser desprezada. Também é recomendado que o líquido seja escoado pela ação da gravidade. E após pipetar uma solução, sempre permaneça com o pipetador para cima, para que não possa escoar nada para o pipetador. Então, após efetuar a análise, a vidraria deve ser lavada, inicialmente um enxágue com água corrente, dependendo do estado que encontra o material, é suficiente. O uso de detergente. Algumas vezes, quando apresentar sólidos aderidos, é necessário uma solução sulfonítrica, que eu misturo ácido sulfúrico com ácido nítrico, ou uma solução de
etanolato de sódio ou potássio, né, misturando etanol com hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. Só que só deve ser usado em casos bem extremos, ou até mesmo soluções diluídas com ácido clorídrico ou com ácido nítrico para fazer alguma lavagem. Tomar muito cuidado em relação a isso. Então, se eu tenho gordura, eu utilizo detergente. Se eu tenho algo que é altamente solúvel em água, água é suficiente, ou se está muito aderido, eu posso aí ou partir para uma solução sulfonítrica, ou uma solução ácida, ou até mesmo o etanolato de sódio ou potássio. Quando a gente fala da resolução dos instrumentos de medição, as vidrarias possuem diferentes escalas. Para saber qual é a resolução da vidraria, ou seja, qual é o volume correspondente à menor divisão que pode ser realizado, um cálculo simples que irá mostrar esse valor. Então, a gente escolhe um determinado volume, quantas divisões tem esse espaço referente ao volume, e é só dividir o volume pelo número de divisões presentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. O volume escolhido será entre os valores de 19 e 21. Nesse espaço cabe 2 ml. Então, entre 19 e 21 temos 10 divisões. Portanto, iremos dividir 2 por 10, o resultado é 0,2. Isso indica que a resolução da vidraria é 0,2, ou seja, cada uma dessas divisões corresponde a 0,2 ml. Então, aqui, ó, nesse outro exemplo, a gente tem uma proveta, a gente consegue ver que ela vai até 50, então ela começa aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. A gente pode contar quantos risquinhos tem do 10 ao 20. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 20 a 10, a gente tem 10 divisões, portanto, é 1 ml. Então, se eu coloquei o meu volume e ele parou exatamente aqui no meio, eu vou ter 15 ml, que é os 10 mais os 5 risquinhos que estão aqui, lembrando aquela situação côncava ou convexa. Isso a gente pode falar para pipeta, tem as marcações também. Então, essa pipeta do exemplo aqui, ó, ela é de 10 ml. Por isso, acima da marcação do zero está descrito o valor 10. Então, vamos escolher entre os valores 0 e 2, nesse espaço que temos o volume de 2 ml e 20 divisões. Portanto, a resolução será 0,1 ml, né, seria a divisão. 2 dividido por 20. As pipetas possuem uma marcação como mostra essa figura. Essa marcação 1,10 indica que a cada 1 ml existe 10 divisões, e a marcação 10 indica o volume total da pipeta, que neste caso é 10 ml. Isso é o que a gente consegue, então, isso que a gente consegue fazer para verificar a resolução do instrumento de medida. E a gente tem algumas técnicas para manuseio de alguns equipamentos, então quase toda análise envolve operação de pesagem, seja para medir uma quantidade de uma amostra, como preparar soluções. Para realizar a pesagem, utiliza a balança, essa pode ser semi-analítica ou analítica, o local onde a balança deve ficar tem que ser livre de poeiras e corrosão, deve ser colocado onde não haja corrente de ar ou presença de equipamentos que, quando funcionamento, provocam trepidação. Então, a vibração aí interfere. Então, antes de iniciar a pesagem, é preciso conhecer alguns procedimentos, que é nunca tocar com as mãos objetos a serem pesados. Esses objetos devem ser manipulados com uma pinça ou com papel limpo. Todo objeto deve ser pesado a temperatura ambiente. Nunca colocar reagente diretamente sobre o prato da balança. Sempre utilizar um recipiente para pesagem, que pode ser um becker, ou um pedaço de papel manteiga, ou papel filtro também. Sempre que alguma substância química cair acidentalmente sobre o prato da balança, deve ser imediatamente removida para evitar qualquer tipo de corrosão e atrapalhar ali o processo e até que ela perda a calibração. Quando utilizar a balança analítica, manter sempre as laterais da câmera de pesagem fechada quando se faz a leitura, pois a corrente de ar pode causar erro. Então, sempre coloquei minha amostra lá, fecho para não ter perigo. Nunca colocar objetos molhados ou úmidos para realizar a pesagem, porque a água pode ocasionar erro.
Sempre antes de iniciar a pesagem, deve verificar se a balança está nivelada, então ela tem um nível nela que você possa verificar se está nivelado ou não, porque também o nível interfere. E a balança possui um dispositivo chamado tara. Ele serve para desconsiderar o peso do objeto que está sendo utilizado. Então, eu coloquei um becker, ele quer pesar uma massa, eu coloco o becker, aperto a tara, ele vai zerar. E aí depois eu consigo colocar a massa indicada. Um equipamento utilizado é o pH-ômetro, como eu disse para vocês. Existe pH de bancada que precisa de alguns cuidados. Então, antes de efetuar, a gente tem que fazer as calibrações. Então, no próprio manual, vai vir como deve fazer as calibrações, ter as soluções. E como eles são muito sensíveis, a gente sempre que lavar ele, enxugar com papel macio e deixar na solução que ele precisa ficar, conforme o manual. A maioria dos eletrodos para a medida de pH, utiliza aí uma solução de iodeto de potássio, que aí a gente não tem risco de danificar o eletrodo e gerar uma medida errada. Isso é o que a gente tinha para hoje, falando de vidrarias e equipamentos como um todo. A gente encerra o nosso módulo de aula de Química de Alimentos, né, com toda essa parte voltada para o laboratório, onde a gente concentrou todas as informações de vidrarias, de equipamentos, de técnica de manuseio, de resolução, justamente porque quando a gente vai para o laboratório e a gente precisa realizar análises químicas de alimento, a gente utiliza tudo isso aqui que a gente falou, que na verdade é uma base geral, não só para laboratórios de química de alimentos, mas de laboratórios gerais, para, enfim, outros tipos de amostras, mas é importante a gente sentar, ler com calma, rever todos esses conceitos, uma vez que isso vai afetar diretamente a qualidade do meu trabalho desenvolvido no laboratório, para que a gente possa entregar resultados que são reprodutíveis, confiáveis, exatos e também seguros, uma vez que a gente viu aí a questão de como armazenar os reagentes, onde armazenar, como escolher o melhor local, o que pode misturar com o que não pode misturar, e também as identificações, onde eu olho para o reagente e eu consigo saber se ele é altamente inflamável, se ele é altamente oxidante, se tem algum tipo de incompatibilidade com água, e eu posso desenvolver as atividades em segurança, de modo que eu vou minimizar riscos e entregar um resultado confiável, certo? Dúvidas? Então, agradeço todo mundo, já vou encaminhar o material e bons estudos, boa avaliação, que vocês possam encerrar o módulo da melhor forma possível e até a próxima.